O livro de Ezequiel, frequentemente negligenciado na Bíblia, descreve um período difícil em que Zedequias, o último rei de Judá, governava Jerusalém como um monarca com autoridade limitada, enfrentando um exército diminuto. No entanto, a cidade foi sitiada novamente. Zedequias foi capturado por Nabucodonosor, e uma tragédia se abateu sobre sua família. A linhagem real chegou ao fim, com seus filhos sendo mortos diante de seus olhos antes que ele mesmo fosse privado da visão. Nabucodonosor então ordenou a total destruição de Jerusalém. Enquanto isso, mesmo a milhares de quilômetros de distância, na Babilônia, Ezequiel foi chamado por Deus para pregar. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A visão dos ossos secos no vale simboliza o avivamento espiritual. Deus buscava trazer esperança ao povo escolhido, que estava cativo na Babilônia devido à sua maldade. Ezequiel, transportado pelo Espírito, viu o vale repleto de ossos secos, indicando um longo período de desolação. A visão não apenas refletia a condição dos filhos de Israel, mas também possuía implicações práticas para nossas vidas. Deus queria que Ezequiel compreendesse profundamente a desesperança da situação. A negligência das regras divinas poderia transformar até mesmo lares em montes de ossos secos. Essa imagem não se limita aos filhos de Israel, mas ressoa em nossos próprios dias. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Ezequiel, ao responder à pergunta de Deus sobre se os ossos poderiam viver, reconheceu a impossibilidade da situação. No entanto, o Senhor é capaz de realizar o inimaginável, como nos lembra Lucas 18:27. Em Ezequiel 37, 4-8, a visão dos ossos secos toma um rumo surpreendente. Ao profetizar, Ezequiel testemunha uma ressurreição milagrosa, onde os ossos se unem e recebem carne, pele e tendões. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. No entanto, a vida ainda não estava neles, destacando a necessidade do sopro divino. O Senhor instrui Ezequiel a pregar aos ossos mortos, ensinando que a proclamação da palavra de Deus traz poder. A Bíblia oferece vida e fé àqueles que a recebem. Ezequiel experimenta um evento extraordinário quando os ossos começam a se unir, mas a falta de fôlego os impede de verdadeiramente viver. Isso ressalta a importância do Espírito, conforme mencionado em Hebreus 4:12 e Romanos 10:17. Em seguida, Deus instrui Ezequiel a profetizar ao fôlego, representando a necessidade vital do Espírito Santo. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. O termo ventos deriva da palavra hebraica ruach, significando vento, fôlego ou espírito. Deus destaca que, sem o Espírito Santo, os esforços humanos são em vão. A obra de Deus não é apenas organização, como algumas pessoas pensam. Uma igreja organizada, sem o sopro vital do Espírito Santo,
é semelhante a um corpo sem vida. Ezequiel compreende que tudo o que as pessoas fazem é em vão sem a presença do Espírito Santo. A vida espiritual é essencial e é necessário que Deus infunda vida em nossos corações. Ezequiel é testemunha de uma renovação impressionante quando os ossos recebem fôlego e se levantam como um grande exército, ecoando a criação de Adão em Gênesis 2:7. Finalmente, Deus esclarece a visão para Ezequiel, prometendo um avivamento nacional para Israel. A restauração à terra natal é acompanhada pela promessa de Deus de colocar seu Espírito no povo, trazendo vida e estabilidade. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Essa visão poderosa em Ezequiel ilustra que a palavra de Deus proclamada e o Espírito Santo são essenciais para um avivamento verdadeiro. O mesmo princípio se aplica à igreja moderna, onde a revitalização espiritual é alcançada pela integração da palavra e do Espírito Santo. 2 Coríntios 3:17-18. O Espírito do Senhor traz liberdade e transformação. Da mesma forma, a palavra de Deus, viva e eficaz, corta como uma espada de dois gumes, discernindo pensamentos e intenções. Hebreus 4:12. A fé, por sua vez, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Em 2 Coríntios 3:17-18, aprendemos que o Espírito do Senhor traz transformação. Semelhantemente, a revitalização espiritual nos tempos modernos ocorre quando a palavra e o Espírito estão presentes. Quando falta um desses elementos, a igreja não experimenta a presença significativa de Deus. A Bíblia destaca que nossos pecados nos deixam tão sem vida quanto ossos secos. Contudo, ao reconhecermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus nos oferece uma mensagem de esperança, infundindo vida espiritual em nossos corações. Dessa forma, a visão de Ezequiel não apenas revela a restauração de Israel, mas também aponta para a possibilidade de renovação espiritual em nossas vidas e comunidades. Deus conclui a visão, assegurando que sua promessa de colocar seu Espírito no povo se cumprirá trazendo vida e estabilidade. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Assim como o profeta Ezequiel presenciou um avivamento milagroso, nossa fé e renovação espiritual são igualmente possíveis, conforme a palavra de Deus é proclamada e o Espírito Santo é recebido em nossas vidas. Que essa visão de Ezequiel nos inspire a buscar continuamente a presença de Deus, tanto na proclamação de sua palavra, quanto na receptividade ao seu Espírito transformador. O Vale de Ossos Secos, uma imagem inicialmente desoladora, torna-se o palco de uma transformação milagrosa, quando a palavra de Deus é proclamada e o Espírito Santo é derramado. Que essa narrativa ressoe profundamente em nossos corações, recordando-nos de que, mesmo nos momentos mais áridos de nossas vidas, Deus é capaz de trazer vida abundante. Ao enfrentarmos desafios e adversidades, que busquemos a presença do Senhor com fé inabalável, pois Ele é nosso Redentor e Salvador. Assim como Israel foi prometido um avivamento nacional e a renovação de suas promessas, que também nos lembremos de que Deus é fiel em cumprir suas promessas em nossas vidas. À medida que contemplamos a visão impactante de Ezequiel, somos lembrados da incrível capacidade de Deus de transformar o desespero em esperança, a morte em vida,
Assim como ele ressuscitou os ossos secos para formar um grande exército, ele também pode reviver nossas vidas, renovar nossos corações e nos dar uma nova chance de recomeçar. A mensagem profunda dessa visão não é apenas uma narrativa antiga, mas uma promessa eterna de que, independentemente do quão secos e desolados possam parecer nossos próprios lugares secretos, Deus ainda está no negócio de restauração. Ele nos convida a aceitar sua graça, a mergulhar na sua palavra e a permitir que seu Espírito nos revista de vida, assim como fez com os ossos no vale. Se você está assistindo a este vídeo, talvez sinta o chamado do Espírito Santo em seu coração. Não é coincidência, é a mão amorosa de Deus estendida em sua direção. Ele deseja renovar, restaurar e reviver sua vida. Aceite o convite de Jesus para nascer de novo, para experimentar a vida transformadora que só Ele pode oferecer. E não mantenha essa mensagem apenas para si mesmo. Compartilhe-a com aqueles ao seu redor que podem estar buscando respostas, que podem estar se sentindo secos e desolados. Sejamos mensageiros da esperança, disseminando o amor de Deus que pode reviver até mesmo os lugares mais áridos. Que a graça de Deus que ressuscitou os ossos secos esteja sobre você agora. Volte-se para Jesus, permita que Ele guie seus passos e experimente a alegria de uma vida renovada nele. Compartilhe essa boa notícia com o mundo, para que outros também possam conhecer a esperança que só pode ser encontrada em Jesus Cristo.